Quase que eu não consigo dar aula hoje. Minha internet estava fora. Reiniciei várias vezes o roteador. E aí eu não sei rotear meus dados e também não daria conta, né? Rotear os dados para 2 horas de aula. Quase que eu cancelo a aula. Ainda bem que eu fiquei insistindo até 9h01, que foi a hora que deu certo. A internet voltou, graças a Deus. Alguma dúvida, alguma coisa no portal? Alguma atividade? Professora, a Amanda está tentando entrar e está precisando da autorização da senhora. Não tem nenhuma autorização, não está pedindo autorização aqui. A internet dela não tá boa. Fala para ela tentar novamente. Tá, vou falar. Ô, professora, vai ter mais alguma prova ou só aquela mesma? Só aquela. Vou compartilhar já aqui a tela para vocês, tá? Tô tentando. Bora lá, então. Vamos dar continuação. Nossa aula passada, nós falamos sobre cálculo de medicamento, né? Hoje vai ser a nossa última aula. Vocês estão ouvindo bem? Tá tranquilo, né? Sim, professor. Estamos ouvindo. Vamos lá, então. Hoje a gente vai dar continuidade, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho da prática para vocês também. Lá da clínica médica, tá? Sobre medicamentos, né? Prescrição, realização de medicação. Os medicamentos que eles vão atuar no sangue, no sistema hematopoético. Antineutropênicos, que são usados no tratamento de diminuição de neutrófilos. Quem são os neutrófilos? São nossas células de defesa, tá? Então, tem aqui 2 exemplos de medicação que vai fazer o quê? Que vai diminuir esses neutrófilos. Filgrastim e tevagrastim. Medicamento que vai atuar no sangue, no sistema hematopoético, são os anticoagulantes. O que eles vão fazer? Ele vai prolongar o tempo de coagulação do sangue. Em função disso, o paciente fica mais propenso a hemorragias e as manchas como hematomas. Os anticoagulantes, eles são usados nos casos de infarto, embolia e doença vascular. Pode ter ação direta ou indireta. Então, né, se o paciente ele teve embolia, precisa de embolia pulmonar, o médico ele vai prescrever um anticoagulante, certo? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Às vezes, eu já chegou a acontecer comigo, fazer um sorinho no paciente, né? E na hora de tirar o gel, que a gente tira, coloca o algodão, né? Aguarda um pouquinho, não para de sangrar. Coloca de novo, aguarda mais outro pouquinho, não para de sangrar, como nas outras pessoas, entendeu? Então, o tempo de coagulação dele é muito mais longo, né? Do que nós que não estamos tomando anticoagulante. Ele demora muito mais para poder coagular o sangue, certo? Mas para as pessoas que teve uma embolia ou teve um infarto, né? Alguma doença vascular, circulação sanguínea, ele precisa da medicação para que não tenha novamente, né? Uma trombose ou algo do tipo.
Ação direta. Eles dissolvem o trombo e são usados para ação rápida. Então, quando você faz uso, né, de uma medicação que ela é anticoagulante, na hora ela tem ação direta, que na hora ela vai dissolver aquele trombo. O que ele é aquele trombo? Aquele coágulo que ele está no momento, né, na veia, naquele local. Tem um coágulo, né, que está tampando a passagem do sangue, né, de um local para outro, né, dando segmento. Ele está travado ali, bloqueado. Então ele vai dissolver esse coágulo, tá? O trombo, ele é uma massa estruturada dentro dos vasos sanguíneos por agregação plaquetária. Ele se forma quando há uma hipercoagulidade do sangue, alteração da parede vascular ou cardíaca ou fluxo sanguíneo anormal. Os medicamentos anticoagulantes, eles são representados pela heparina e seus derivados. Exemplo, heparina sódica, liquemine. A heparina sódica, existem vários tipos de medicação. Teve umas que foi usado muito, né, na época do Covid. Deve que alguém já viu ou alguém já usou aqui umas que são feitas na barriga, na época do Covid, se alguém... né? Então, é um anticoagulante. Enoxaparine, tem um outro nome também, Exane, tudo foi Clexane, foi tudo usado na época do Covid. Ação indireta, vai inibir a síntese de vitamina K, usados para profilaxia a longo prazo. Varfarina sódica, coagulante. Tô aceitando o pessoal ainda, gente. Eles são usados para poder estancar ali uma hemorragia, né? E vai reestabelecer a hemostasia, que é o que? O conjunto de mecanismos que o sistema ele vai utilizar para coibir uma hemorragia. Tá? O mais utilizado hoje em dia é o sulfato de protamina e a vitamina K, ou canaquion. Em algum momento vocês já ouviram falar o canaquion, né, vitamina K. Ela é feita no recém-nascido assim que ele nasce, tá? Então, assim, tirou da barriga da mãe, foi para o bercinho, né, foi recebido pelo pediatra. O médico, né, o pediatra, ele leva ali no bercinho, né, e já no bercinho aquecido, já faz ali os primeiros atendimentos do RN, faz o teste de Apgar, tudo direitinho, né, faz a avaliação do RN, e já é feito a vitamina K, tá bom? Medicamento que vai atuar, né, continuar atuando no sangue, no sistema hematopoético, antitrombóticos ou antigregante plaquetário, ele vai prevenir ali a formação dos trombos, né, diminuindo a adesividade, a agregação das plaquetas, como, por exemplo, dalteparin e ticlopidina. Fibrinolíticos, dissolve trombos, como exemplo, streptokinase, mais conhecido como cabiquinase, ou a enoxaparina sódica, como o Clexane. Então, o Clexane ele foi muito utilizado mesmo na época do Covid, tá? Era o que tinha no SUS. Antifibrinolíticos, que vai ajudar a controlar a hemorragia grave. Ácido aminocaproico, ácido tranexâmico, que é o Transamin. O Transamin ele é bem conhecido no ambiente hospitalar. Hemostípticos reduzem a permeabilidade capilar, diminuindo a sua fragilidade, como exemplo, a minaftona. Calmante da tosse ou antitussígeno. A tosse resulta em irritação em qualquer parte do trato respiratório e representa a eliminação súbita do ar contido nas vias aéreas.
A chamada tosse improdutiva é aquela que não é acompanhada de expectoração. Os medicamentos calmantes da tosse, elas também são conhecidos como antitussígenos e têm a função de acalmar a tosse improdutiva, como, por exemplo, bromidrato de dextrometorfano e fosfato de codeína mais o paracetamol. Mucolíticos, diminui a aderência das secreções. Ainda tem gente entrando, tá? Eu demoro assim, gente, para falar, eu tenho que voltar aqui na página para poder aceitar o pessoal. Como, por exemplo, Ambroxol, né? Muito conhecido aí, Mucosolvan. Acetilcisteína, que é o Flumicil. E a bromexina, que é o Bisolvon. Isso aí, quem é mãe já usou pelo menos um desses, né? Expectorante, que vai favorecer a tosse produtiva e vai promover a eliminação das secreções, diminuindo a viscosidade das secreções por meio do aumento da quantidade de catarro. Como, por exemplo, gaifenesina, né? Ou polaramine, né? Que é um expectorante. Broncodilatadores. Eles vão dilatar os brônquios, promovendo a erificação da árvore respiratória. Como, por exemplo, o salbutamol. Em um paciente com crise, né, de tosse, um paciente com crise de respiratório, quando chega no hospital, né, um paciente que ele está cansado, pode ser adulto ou criança, geralmente é feito salbutamol. Ele é apresentado ali a primeiro momento, dependendo da situação do paciente, né, está um pouquinho cansado, o médico geralmente já manda, né, fazer os puff. Salbutamol, ele vem um puffzinho, ele tem um espaçador que você coloca aqui, e aí você vai dar a borrifada aqui da medicação, né? Borrifa e deixa, conta uns minutinhos, borrifa de novo, né? Exemplo, se o médico passa 3 puffs, então você vai fazer 3 puffs. Aguarda um pouquinho, espirra de novo, aguarda outro pouquinho, borrifa de novo, aguarda um pouquinho até a criança ou o paciente inalar aquele ar, inalar a medicação, tá? Beleza. Aí, geralmente, ele passa de 20 em 20 minutos, né? Fazer 4 puff, tá? E é normal. Isso em um pronto-socorro, clínica médica, tá? O salbutamol, ele abre, né, o pulmão. A gente fala assim. Ele abre para a pessoa poder respirar melhor. Então, ela consegue respirar melhor e fica menos cansado. Então, geralmente, pacientes com bronquiolite, bronquite, que tem esforço respiratório, que está cansadinho para poder respirar, né? Então, faz isso para o pulmão. Ele tem uma dilatação ali, né, nos brônquios, tem uma dilatação dos brônquios para você conseguir respirar melhor. Terbutalina, fenoterol, que é o mesmo Berotec, né? Berotec também é feito inalação. Atrovente também, inalatório, né, geralmente. Teofilina, aminofilina. Mesma coisa, tá? Antiasmático. A asma representa uma hiperatividade brônquica com manifestações de hipersensibilidade a agentes extrínsecos, né, e alérgicos inalados. Intrínsecos, que geralmente desconhecido. Ocorre uma inflamação nas vias aéreas que vai resultar na redução ou até mesmo na obstrução do fluxo de ar. Os antiasmáticos, eles são medicamentos que contêm corticoides de ação anti-inflamatória. Por exemplo, budesonida, Budecorte, dipropiona de metametasona mais fosfato de sódico de betametasona, diprospan, mais famoso Dispropan. Diurético vai aumentar o quê? O volume urinário. Como, por exemplo, a hidroclorotiazida e a furosemida. Muito utilizado para paciente com pressão alta. Então, geralmente, o médico ele prescreve, né, um diurético para o paciente urinar mais, né? E isso faz com que diminua a pressão arterial. Sabia que se você tiver com a bexiga cheia de urina, né? Tiver com a bexiga cheia, vontade de urinar, e se você medir sua pressão, ela vai estar um pouquinho mais alta? Existem pacientes que quando a gente faz a triagem numa UBS ou no hospital,
Quando ela está alterada, né? E você pergunta, está sentindo alguma coisa? Não. A pressão é alta? Não. Tá com vontade de fazer xixi? Tô. Ah, então vai lá no banheiro e esvazia a bexiga. Vai lá no banheiro, esvazia a bexiga. Quando volta, que vê a PA de novo, tá diferente. Incrível, né? É uma pressão, né? O corpo, ele sofre uma pressão. Antissépticos urinários, ele vai inibir e reduz o crescimento microbiano somente nas vias urinárias. Como, por exemplo, piridium. Ocitotóxico ou estimulantes uterinos, ele vai provocar contração uterina, sendo usados para poder induzir o parto e inibir a hemorragia pós-parto e pós-aborto e provocar a involução do útero, como, por exemplo, a ocitocina. Ergometrina também, tá? Mais conhecida. É utilizado muito, né? É a famosa sorinho. Quando a paciente está em trabalho de parto, né? Que o médico ele vai intervir, infelizmente, vai intervir ali no momento, né? Vai ter intervenção, ele começa com o quê? Não tem paciência de esperar, então ele vai pedir para colocar uma ocitocina no soro, porque a dor aumenta 10 vezes e a contração também, né? Então, a ocitocina, ela faz a contração uterina. Ou seja, vai um pouco mais rápido depois de coloca o soro. Mas a paciente sente muito mais dor do que ela sentiria se deixasse evoluir normalmente, né? Então, todo mundo tem ódio do sorinho, né? Depois do soro, aí lascou com tudo. Então, a ocitocina, ela é o hormônio do amor, ela é conhecida como hormônio do amor. Ela ajuda muito, né? O humor, relacionamentos afetivos, ela é maravilhosa, tá? Só que ela provoca contração uterina, então gestante não pode usar, é usada também, em algumas pessoas também são usadas no pós-aborto, né? O paciente teve um aborto, tá retido, geralmente dá ocitocina para poder terminar de eliminar o resto, né? Ter a contração, tudo bonitinho, né? Para poder ter a medicação. Relaxantes uterinos. Falar também, já que eu tô falando aqui de uma gestante, falar também para vocês de um caso também de gestante, né? Bem novinha mesmo, acho que 15 anos, se eu não estou enganada. Ela chegou no hospital, né? E aí, na UBS, não tinha batimento fetal, né? No sonar, não conseguiu ouvir o coração do bebê. Daí ela foi para o hospital, chegou lá também, não conseguiu ouvir o coração do bebê. O médico solicitou uma ultrassom, ela fez a ultrassom de emergência e realmente não tinha batimento fetal, né? O bebê estava morto dentro da barriga. Como ela era muito novinha, né? O útero dela era muito grosso, né? Então, toda vez que você é bem novinha, né? 15 aninhos, então o útero em si ele é muito grosso. E a menina só tava de 30 semanas, mais ou menos uma base assim de 30 semanas. Ela tava já a idade gestacional dela estava bem avançado, né? Só que o médico obstetra ele preferiu por não fazer uma cesariana nela, por conta do útero que estava muito grosso, né? É um útero novinho, muito grosso. Quando você engravida, né, que tem um bebê lá dentro, que ele vai crescendo, ele vai afinando, ele vai crescendo, ele vai afinando, certo? E o dela estava de 30 semanas, mas era muito grosso por ela ser muito novinha. Então, o médico preferiu que ele não ia fazer a cesárea, né? Porque caso depois, mais para frente, ela queira engravidar, provavelmente ia ter ali uma aderência, né, no útero dela e ela teria problema, né, para poder engravidar. Então, ele preferiu que fosse normal o parto dela. Então, ele começou a induzir o parto dela com uma medicação, mesoprostol. Mesoprostol. E aí, acho que é isso mesmo, é mesoprostol. E aí ele começou a induzir, né? Então, colocava existe um protocolo para fazer a indução de parto, né? 2 comprimidos, né? Via vaginal. Então, a gente introduzia na vagina a medicação a cada 6 horas, para ela começar a ter contração e o corpo dela entender, né? Para poder expulsar o bebê, para ela ter um parto normal.
E aí, no outro dia, ela teve o parto. Ela fez o parto. Foi o parto normal. Então, são escolhas, né? Cada médico, ele se preocupa com uma coisa. E esse eu achei muito interessante, né? Quando ele disse, né? E achei muito atencioso da parte dele, porque por mais que a menina era bem novinha, né? Uma vida, então a família estava abalada, né? Pela perda, então ele pensou em tudo, né? E graças a Deus deu certo, o parto normal. E evitou um problema futuro, né? Porque daí ela pode engravidar novamente e ter o filho normalmente, né? Mais para frente. E não se sabe a causa da morte do bebê. Há medicamentos que atuam no sistema geniturinário. Relaxantes uterinos, usado para inibir o parto prematuro. Também para prevenir o aborto, gerando relaxamento da musculatura uterina, impedindo as contrações. Muito utilizado, né? Como a inibina, né? É bem utilizada aí. Tem pessoas que começam a utilizar aí no pré-natal, lá na UBS, né? Tem pessoas que começam lá no hospital, quase no fim da gestação. Hiperidolato também, que é o Dactil. Mas no SUS tem a inibina, né? O mais conhecido aí, quando vocês entrarem no ambiente de trabalho, vocês vão ver. Incontinência urinária, ela vai agir como antiespasmódicos urinários, diminuindo a vontade de urinar. Então, ela retemic. Então, ela vai reter ali aquela vontade de urinar. Medicamento para hiperplasia da próstata. São empregados como a próstata aumentada, né? São empregados quando a próstata aumenta, atuando de forma a restabelecer as funções da próstata e reduzir o seu tamanho. Então, são as duas medicações para poder reduzir o tamanho da próstata. Medicamentos que atuam na nutrição. Sais minerais, né? Sódio, potássio, fósforo, cálcio, ferro, iodo. Estimulante do apetite, que é o periatim. Vitaminas, né? As hidrossolúveis, B1, B6 e a vitamina C. E as lipossolúveis, vitamina A, E, D e K. Geralmente utilizada muito na medicina integrativa, né? Esses sais minerais aqui, ele é apresentado como pool de minerais, que tem todos os minerais, né? Com as miligramas altíssimas, né? Para poder repor no nosso organismo. As vitaminas também. As lipossolúveis geralmente tem uma injeção chamada DEC, que ela tem a vitamina A, D, E e K. Analgésico, ele é utilizado para diminuir ou eliminar a dor, provocando também a queda da temperatura em pacientes febris. Eles são divididos em analgésicos opioides e os não opioides. Os opioides é uma substância com grande potência para diminuir a dor, que age no sistema nervoso central. Podem causar dependências, devendo ser utilizadas com cautela. São derivados do ópio, como, por exemplo, a morfina, cloridato de tramadol, que é o mesmo tramal, morfina e tramal. Esses são os opioides. Agora, os não opioides, né, são aqueles que é utilizado para diminuir a dor, mas que vai agir no nível periférico, né, local. Dipirona sódica, o AS e o paracetamol. Anticonvulsionante. Ele é utilizado para controlar uma convulsão ali, né? Trata de um medicamento psicótico controlado e pode causar a dependência, usados em epiléticos, né? Idantal, Tegretol, Clonazepam, Diazepam, barbitúricos, né? Que é o Gadernal. Hoje eu quase não vejo, mas antigamente falava tanto em Gadernal, né? Hoje não, hoje é a família do Diazepam, Clonazepam, né? Anti-inflamatório não hormonais. Ele é utilizado para poder diminuir o processo da inflamação em si, né? E também para algum processo alérgico. Reumatismo, processo inflamatório, como, por exemplo, o cortisol, a hidrocortisona, dexametasona, diclofenaco de sódio e ibuprofeno.
vocês vão ver isso muito, né, na prática de vocês. A hidrocortisona e a dexametasona é muito utilizado, muito mesmo. Então, ele vai atuar tanto em reações alérgicas, né, como reumatismo, processo inflamatório. A gente usa muito a hidrocortisona lá no hospital, na obstetrícia, na parte de... O paciente, né, levou anestesia, daí começa com formigamento no rosto e coça bastante, ou o corpo todo coçando. Aí você vai lá e fala, doutor, tá se coçando tudo, tem prurido, né? Que a coceira é prurido. Aí ele vai passar e vai prescrever a hidrocortisona para fazer. Aí passa. Sedativos e hipnóticos. São depressores do sistema nervoso central e ele vai diminuir a agitação e o nervosismo, podendo até provocar sono. Como exemplo, o fenobarbital, flurazepam e o midazolam. Então, todos esses vão o quê? São depressores do sistema nervoso central. Ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a agitação, o nervosismo, podendo até provocar sonos. Então, ele vai, né, um sedativo. Psicotrópicos, capazes de atuar seletivamente sobre as células nervosas, que vai regular o processo psíquico do homem, como sedar, estimular ou alterar o humor, o pensamento e o comportamento. Ele se divide em neuroléptico, ansiolíticos e antidepressivos. O neuroléptico ou antipsicóticos, eles vão exercer uma função ali sobre a excitação e a agressividade, bem como sobre a atividade delirante ou alucinatória. Então, quando o paciente está delirando, está tendo alucinação, é realizado haloperidol, que é o nome, né, comercial, Aldol, cloropromazina, que é o Amplictil, e a flufenazina, que é o Anatensol. Então, assim, quando você chega num ambiente de trabalho que tem um local, né, todo ambiente de trabalho, hospital, ele tem um local que tem as medicações, né, psicóticos, né, ou antipsicóticos. Os psicóticos, eles vão estar, né, no local que tem chave, né, trancadinho, bonitinho, porque é medicamento controlado, ele só sai com prescrição médica, então não pode sumir nenhum tipo de medicação, nenhuma ampola. Então, é um cuidado ali específico com esse tipo de medicação. Né? Então, vai ter o Aldol, tem a clopromazina, né, que vai servir justamente para isso. O paciente que está delirando, né, está alucinado. É um sedativo, tá? Ansiolítico, ele vai ajudar o quê? Na ansiedade, na tensão, com o paciente com problema neurológico, né? Então, geralmente dá um diazepam, bromazepam, lorazepam, que tiver. Esses são os ansiolíticos. Antidepressivos, ele vai diminuir a depressão, porém, para ter efeitos positivos, ele tem que ser usado por algumas semanas no mínimo. Como, por exemplo, a amitriptilina, triptanol. Antihistamínico vai bloquear a ação da histamina. A histamina é um processo antialérgico, tá? Então, quando a histamina está alta, o paciente ele tem um processo de alergia muito grande. Então, por isso que o nome é chamado de antihistamínico. Ele vai fazer o quê? Bloquear a ação da histamina, vai diminuir a ação alérgica ali daquele momento daquele ser humano, né? Carbinoxamina, clistin, descloferilamina, que é o polaramine, e o prometazina, que é o Fernegan. Fernegan muito utilizado, pronto-socorro. Corticoide. É um hormônio da suprarrenal com propriedade anti-inflamatória, antialérgica, antirreumática, potentes, né? Como, por exemplo, prednisolona, né? Meticortem ou predicin, prelone. Triancinolona, que é o ancilon. Dexametasona, que é o decadron, né? Então, a dexametasona também é um corticoide, tá? Antialérgico.
anti-inflamatório. Metilprednisolona, que é o solumedrol, antibiótico. É o nome dado a substâncias que têm a capacidade de interagir com os micro-organismos, que vai causar o quê? Infecção. Classifica aqui. Professora, Oi. desculpa interromper, a Ariane Karina vai sair e entrar de novo, porque a internet dela caiu, aí ela vai entrar com os dados agora. Aí ela pediu para a senhora aceitar. Não tá pedindo não para me aceitar, não. Acho que ela vai pedir agora. Bacteriostáticos impede a produção da bactéria e a bactericida, que vai romper a parede da bactéria. E possuem algumas outras classificações, como aminoglicosídeo, que vai inibir a síntese da bactéria, como, por exemplo, neomicida, streptomicina e gentamicina, bem utilizado. Anfenicóis, que vai inibir a síntese da bactéria, como, por exemplo, cloranfenicol, tianfenicol. Cefalosporina, inibe o crescimento da bactéria, como a cefalexina, cefalotina sódica, cafepina, cetotaxmina sódica, ceftriaxona, entre outros. Macrolídeos, vai inibir a síntese da proteína, que é o azitromicina. Penicilinas, que inibe o crescimento das bactérias, como a amoxicilina, ampicilina sódica, benzilpenicilina, benzatina, ciprofloxacino, penicilina cristalina, né, o mesmo benzetacil. Na administração de antibiótico, deve-se colher o material para exame de laboratório quando solicitado, antes de iniciar o tratamento, a fim de identificar o micro-organismo e, se necessário, fazer o antibiograma. O antibiograma. O que é o antibiograma? Sempre quando eu atendia na UBS, né, quando a gente atende gestante, sempre eu peço o antibiograma, porque é muito importante. O que fala o antibiograma? Exemplo. Quando você solicita, né, uma medicação, um exame para o teu paciente, como, por exemplo, a urina. Então, a gente já pede EAS mais urocultura com antibiograma. Por quê? O antibiograma, ele vai ter ali, né, o exame de urina para dizer se tem infecção ou não. A urocultura, ela vai ver qual é a bactéria que você tem, o nome da bactéria. O nome da bactéria que está, né, tá infectado ali. E o antibiograma vai dizer qual é os antibióticos que você tem resistência e quais são os sensíveis. Exemplo, cefalexina, sensível a cefalexina, benzetacil, ciprofloxacino, ele é sensível, ou seja, se qualquer um desses três que você utilizar, que o médico prescrever, a bactéria vai morrer. Entendeu? Ele dá as opções de antibiótico que aquela bactéria vai morrer se utilizar. Então, sensível a esses antibióticos, né? E resistentes a amoxicilina, cefalexina, tal. Então, ele vai dar a lista de antibiótico que aquela bactéria é resistente, ou seja, se ele tomar, a infecção vai permanecer de toda maneira. Entenderam? Então, o antibiograma, ele diz isso. Ele diz para qual antibiótico, né, aquela bactéria é resistente e qual antibiótico que ela é sensível. Os antibióticos devem ter seus esquemas posológicos seguidos corretamente, pois os erros no horário, na dosagem ou na duração do tratamento podem levar ao crescimento de micro-organismos resistentes, ocasionando o retorno da infecção. Então, sempre quando for tomar o antibiótico é algo muito sério. Então, assim, iniciou, tem que ir até o final. Porque se você começa, né, tomar antibiótico, tomou 5 dias, já não está sentindo mais nada, você para. Na próxima vez que você precisar de um antibiótico, as bactérias ali já são resistentes àquele antibiótico. E nessa de vai e vem, né, se você fica muito doente, precisa muito de antibiótico durante a vida, vai chegar uma hora que não vai ter mais antibiótico para o tipo de bactéria sua.
tá? Isso acontece muito. E, gente, usar antibiótico rebenta com o organismo mesmo. A gente vê as pioras depois. É muito ruim, algo muito ruim. Antifúngico ou antimicótico é para o tratamento de micose. Anfotericina B, fluconazol, cetoconazol, fluomitazina, nistatina. Sabe, antigamente, quando as pessoas, antigamente tem o que mais acontecia, não sei hoje, né? Pessoas tira leite, daí molha o pé, né? Às vezes não vai de bota, né? Para o curral. E daí tem, como é o nome? Frieira. É o fungo, né? É o fungo ali. Então, usa muito o cetoconazol, né? O fluconazol, nistatina. Fluconazol muito utilizado também para candidíase, né? Então, quem é mulher aí já, né, sabe. Tem um corrimento, tem coceira vaginal, né? Tem prurido vaginal, candidíase, né? Na maioria das vezes é uma candidíase. O tratamento é feito, né, com nistatina, pomada, creme vaginal e também com fluconazol, que é um comprimidinho, né? E faz uso sempre a mulher e o parceiro, porque se tratar só a mulher, ela vai se contaminar novamente, porque o parceiro também tem. Ele não tem sintomas nenhum. No homem não tem sintomas, só que só trata a mulher, daí vai passar para ela novamente. Antivirais são utilizados no tratamento de profilaxia de virose, impedindo a sua replicação. Para profilaxia, vacinas para tratamento. Aciclovir, didanosina e ganciclovir. O aciclovir é muito utilizado na herpes. Atuam antiparasitários. Atua sobre os parasitas, provocando a sua expulsão ou morte, sem lesar de forma grave o hospedeiro. Tratamentos para teníase, niclosamida, ascaridíase, mebendazol ou ascarical, esquistossomose, praziquantel, doença de Chagas, benzonidazol, leishmaniose, antiaminoácido de meglumina, malária, cloroquina e pimimetamina, giardíase, furazolidona e metronidazol, mesoflagil. Tem que desparasitar, né, gente? A gente fala, né? Aqui a gente está falando do antiparasitário, né? E quando que alguém aqui tomou o remédio de verme pela última vez? Alguns anos, né? Tem que desparasitar, gente. Precisa, pelo menos a cada 6 meses, né? Precisa fazer o processo de desparasitação. O ivermectina? Oi? O ivermectina conta? Não é muito eficaz, não, né? É algo assim, de médico para médico, sabe? Aqui para o meu pequeno eu sempre dei o Anitta, né? Ele diz que ele pega tudo e tal, mas A minha mãe também me dava esse Anitta aí. diz que ele faz muito. Os sintomas dele é muito ruim, né? Como fala? A indisposição, dor, né? Desconforto abdominal, ele causa bastante. Qual o nome daquele que é dose única, professora? Albendazol, você está falando? É, Mas ele tem de 5 comprimidos, depende muito da prescrição do médico, né? Tem médico mesmo que fala que prefere fazer o uso das tinturas para fazer a desparasitação. Então, tintura de nogueira negra, usa 7 dias, para 7, usa mais 7, para 7, usa mais 7. Na lua nova tem que fazer, né? Ou o chá da erva de Santa Maria, que é o mesmo mastruz também, fazer o uso durante uma semana.
Outros preferem o albendazol, outros não gostam do albendazol, né? Então, vai se estudando, né? Cada médico gosta de uma coisa, prefere alguma coisa, né? E a desparasitação é muito importante. Eu estava lendo esses dias sobre o assunto, tem artigo que fala o verme, né? Os parasitas, existem um tipo lá de parasita que ele dá dor nas articulações. Então, faz tratamento, não para. Dor em articulação, né? No joelho, dor nas articulações. E aí, a mulher contando, né? Ela é nutricionista. E ele fazendo tratamento médico, né? Já tinha 1 mês e não parava a dor que ele sentia, né? Tinha dor todos os dias. Daí ela falou bem assim: vamos desparasitar? Porque o verme tal faz isso, né? Aí ele falou para ela bem assim: mas tudo para você agora é verme, que ela está estudando sobre verme, né? Aí ela falou: vamos tentar. Você está fazendo o tratamento médico até hoje não resolveu o seu problema? O que custa tentar? Aí ela começou a fazer o uso de um medicamento que tinha, que era o mesmo a erva de Santa Maria, né? Que é o Mastruz. Só que hoje não é mais comercializado na farmácia, isso tem muitos anos. E parou de ser comercializado, né? E daí ele fez o uso, diz ele assim, que nos primeiros dias que ele estava utilizando, ele ficou encantado, porque as dores dele cessou. No terceiro dia, as dores dele cessou. Porque matou o verme que fazia isso. Existem 1001 tipos de verme. Então minha sogra tá com isso no braço, professora, porque ela sente uma dor, ela toma remédio de tudo quanto é tipo. Já foi no médico, já foi no farmacêutico e nada tira a dor dela. Nossa. E ela não tem apoio para nada, ela não consegue pegar nada, mal levantar o braço. Nossa. Mas é diagnosticado com alguma doença já? Ou uma bursite? Não, começa a achar, devia ser aquela bursite, né? Uma dor que dá assim no braço. E ela não consegue levantar, mexer, pegar, não tem apoio, nada de nada. Coitado. Mas assim, desparasitar não faz mal, não, faz bem. Né? Não vou dizer que vai sarar ela, não, mas faz bem. Né? Bom com mastruz, ela já conhece, né? Então, verdade. Antigamente todo mundo tinha uma plantinha de mastruz em casa, né? Passava ali. Provavelmente ela vai ter que ela mora na chácara, né? Uhum. Provavelmente ela vai ter por lá, vou indicar para ela. Faz um chazinho todo dia, por uma semana, né? Isso é bom demais, a gente tem que exterminar. Tem artigo que fala assim que os parasitas, né, que estão no nosso corpo, que fica nos órgãos, né, do nosso corpo, eles, na lua nova, eles vão para o intestino para botar ovos, né? Então, o momento de você tomar o remédio de verme é na lua nova. Então, começou a lua nova, você começa a medicação, né, ou chá, fazer uso do chá, e aí nesse período que você está fazendo o tratamento, né, antiparasitário, você evitar um pouco o açúcar, evitar o glúten e evitar a lactose, né, o leite. Para deixar, porque eles gostam muito disso, o verme, e daí você está dando um remédio para poder matar ele e ainda não está alimentando ele, então vai ser bem eficaz. Certo? Certo. Antiácido. Vai neutralizar a acidez do estômago. Deixa eu melhorar aqui. Como, por exemplo, bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Né? Tá com desconforto ali, uma queimação, é ele. Antiemético, ele vai impedir o refluxo do vômito, né? Bem utilizado o bromoprida, o Dramin, metoclopramida, que é o mesmo Plasil. Tem o Vonal também, que é o andacetrona. Laxativos ou estimulantes intestinais.
Drogas de ação suave sobre o intestino, facilitando a eliminação de fezes, né? Muciloide, hidrófilo de psílio e o óleo mineral. Óleo mineral vocês vão ver bastante no hospital, gente, porque é bem acessível. O que tem no SUS é ele, né? Então, tem pessoas que estão sem evacuar há alguns dias, aí o médico prescreve o óleo mineral. Purgativo, drogas de ação enérgica sobre o intestino, como, por exemplo, o óleo de rícino e o agar, que é o garol. Antidiarreico, diminuir a eliminação da diarreia. Atua diminuindo a peristaltismo intestinal ou protegendo a mucosa inflamada. Toda vez que a gente está mastigando, existe um peraltismo intestinal. Então, quando você faz a mastigação, você está fazendo você está incentivando o seu organismo a fazer peristaltismo. Então, o seu intestino, ele faz esse movimento, certo? E vai mandando para frente. Então, ele vai fazendo ali peristaltismo intestinal. Elixir paregórico, difenoxilato, loperamida, que é o mesmo Mimosec. O Mimosec é na hora, né? Você tomou, mas nunca. Antifisético, alterando a tensão superficial dos gases intestinais, utilizado no tratamento de flatulência. O exemplo é a dimeticona, que é o Luftal, né? Muito utilizado também. E tem também aquele comprimidinho preto, carvão ativado. É bem utilizado, né? Ele é homeopático e muito eficaz. Ele é mais natural. Bloqueadores da secreção gástrica. Ele bloqueia a secreção do suco gástrico e vai diminuir a gastrite, o uso do enal, como a ranitidina, o omeprazol. Só um pouquinho que eu vou abrir outro slide aqui, tá? Esse aqui agora a gente vai praticar, tá? Daí eu quero a interação de vocês nesse momento, tá? De todos que estão aí. Vamos lá, então. O que está prescrito aqui? O que tem essa prescrição? Alguém, fala aí o item 1. O que está escrito no item 1? Dieta. Dieta livre. Isso. E o que está entre dieta e livre? VO não dá para entender, né? Via oral. Isso. VO, via oral. Sempre a via de administração, ela vai estar circulada, sempre. Em qualquer prescrição, a via de administração da medicação, ela vai estar circulada. Tá bom? Então, ali é um VO, via oral, pela boca. O paciente vai se alimentar pela boca. Item 2. Sol RL 500 ml em 8 a 8 horas. Soro, Soro, exatamente. É um sorinho Ringer lactato. Geralmente essa paciente, às vezes, tem uma pressão alta, né? Daí a doutora geralmente passa um Ringer lactato. 500 ml de 8 em 8 horas. Qual a via de administração? endovenoso. Exatamente. Item 3. Dipirona, 1 grama. Pirona. Venosa, 16 horas.
Se necessário. Isso. E o que mais? Se necessário. Muito bem. Abre horário? Não. Não, porque a gente não sabe quando o paciente, qual horário que o paciente vai precisar, né? Sim. Item 4. Dexametasona. É uma ampola, professor, aquilo ali? Sim. Uma ampola intravenosa uma vez ao dia. Muito bem. 5. Bromoprida, uma ampola endovenosa de 8 a 8 horas, se necessário. Quando você vai dar um bromoprida para o paciente? Quando? Se necessário, quando ele reclamar, quando precisar, né? Quando ele precisar do quê? Bromoprida é o quê? É para quê que serve? É para vômito. Ah. Por isso que a gente tem que conhecer pelo menos esses mais simples, porque esses aqui são os mais solicitados nos hospitais. Por isso que eu tirei várias fotos de prontuário. Vocês vão ver que uns repetem muito, né? Então a gente precisa saber se necessário. Quando que eu sei que eu vou precisar usar o bromoprida? Quando o paciente ter vômito. Vomitou, olhou a prescrição, tem bromoprida, se necessário, você vai lá e vai fazer. Você não precisa falar com o seu médico, tá? Próximo. Omeprazol, 40 miligramas, via oral em jejum. Isso. E o próximo? Metina, uma ampola via intravenosa uma vez ao dia. Cimetidina, né? Ele reduz um pouco da secreção ácida que tem no estômago, né? Gástrica. Ô, professora, mas esses remédios são prescrevidos. Pode ser prescrevido só para uma pessoa quando ela sentir. Tipo, se ela estiver sentindo todas essas coisas, pode ser dado tudo de uma vez? Ó, quando tá se necessário, você só vai dar se o paciente for necessidade. Vai dar dipirona se ele sentir dor, vai dar o bromoprida se ele tiver vômito. Aí o sorinho tá de horário, então todo o horário do soro você vai dar para ele. A dexametasona tá uma vez ao dia. Então, exemplo, você vai dar às 11 horas. O omeprazol tá só em jejum, então você vai dar umas 6 horas da manhã. Porque tem que ser antes do café dele, ele tem que estar em jejum, entendeu? Vocês vão entender mais. Vamos passando para frente aqui que vocês vão entender, tá? Deixei bastante aqui. Vamos lá. Item 1. Dieta via oral livre. Item 2. Soro fisiológico. Soro fisiológico, 500 miligramas, de 12 em 12 horas. Endovenosa. Isso, 500 ml. Tá? Uma bolsa de 500 ml, tá? Dipirona. Vamos lá, item 3. Dipirona é 0,6 ml via intravenosa em 6 e 6 horas, se necessário. O que tá de errado aí? Intravenoso? Não. Vai, 0,6? Oi? 0,6? Não. Vai o próximo item. Fala aí o próximo. Assim, em 6 e 6 horas, se necessário. Se está em 6 e 6 horas, por que se necessário? Não. É uma questão do horário, né, professora? Por quê? Se a dipirona tá se necessário, não precisava abrir horário. Porque aí ela circulou aqui. Por que ela circulou? Porque às 11 o paciente não teve dor e não foi dada a medicação. Entendeu? Por que o doutor coloca de 6 em 6 horas se necessário? Porque se precisar dar a medicação 9 horas da manhã,
Ele tem que entender se 9, 10, 11, 12, 13. Se às 13 horas da tarde o paciente tiver dor de novo, ele não pode dar o remédio. Por quê? Porque a dipirona é de 6 em 6 horas. 1 hora da tarde vai dar 4 horas de intervalo. Então, ele tem que esperar 4 até 6 horas da tarde para dar a medicação de novo. Vocês entenderam? É para ter um norte. Ele coloca de 6 em 6 horas para ter um norte, para saber que a medicação ela deve ser feita no intervalo entre 6 horas. Então, o paciente teve dor. Sim, e se dentre 2 horas o paciente ter dor de novo, você vai dar dipirona de novo? Porque se é necessário? Não. Ele deve ter um intervalo de 6 horas entre as medicações. Tá? Bromoprida, 0,5 ml, EV de 8 em 8 horas, se necessário. Precisaria abrir medicação? Não, não precisaria abrir horário. Porque você não sabe quando o paciente vai precisar, vocês entenderam? Vamos lá, então. Esse aqui é um menininho, né, 3 anos, ele estava com diagnóstico de dengue, né, quando ele chegou no hospital, ele teve náusea, né, por isso ele foi prescrito. Mas o paciente estava bem. Então, ele foi bem hidratado, né, porque dengue a gente hidrata bastante. Como que vocês fazem ali essa dipirona? Vai pegar a dipirona, pega uma seringa, né, de 3 ml ali, né? E aí você, ou de 5, o que for melhor para você aspirar 0,6 ml. Você precisa aspirar da dipirona 0,6 ml, tá? Então, você vai aspirar 0,6 ml, completar ali uns 5 ml, né? Umas 3 ml ali de sorinho fisiológico e ir lá e fazer no paciente. Entenderam? Sim. Lentamente, tá? Bem lentinho. Vocês vão chegar lá craque em medicação. Vamos lá. Bora, vamos ler, vamos lá. Item 1. Vamos, gente, vamos. A hora tá correndo. Dieta por sonda gastrostomia. Uhum. Tem mais alguma coisa, professora, ali do ladinho? Líquida. Líquida? Uhum. É uma sondinha, né, que é feita na região gástrica. Então, ele se alimenta direto ali. O paciente, ela não consegue mais fazer a deglutição, né? Ela até come, às vezes ela bebe uma água, às vezes ela tenta comer uma bolachinha ali, mas fica tudo na boca, ela não consegue engolir, ela tem essa dificuldade. É uma paciente neurológica que já teve cirurgia, né, na cabeça. Ela não se movimenta, né? Ela perdeu o movimento durante a cirurgia, mas ela fala normalmente. Então, ela precisa dessa sondinha gástrica, né? Para ela poder se alimentar. Vamos lá, item 2. Soro RL 500 mg EV de 12 em 12 horas. É um sorinho Ringer lactato. 500 ml, tá? Ah, é. Ceftriaxona. Uma grama intravenoso de 12 em 12 horas. D3, D7. O que significa? Que está no terceiro dia, dia 3, e ele vai fazer 7 dias de ceftriaxona. Ceftriaxona é um antibiótico, tá? Ciprofloxacina, 400 miligramas EV a cada 12 horas. Ele está no dia 2, ele vai fazer 7 dias de ciprofloxacina. Lembra que a gente acabou de estudar sobre a ciprofloxacina e a ceftriaxona também? Não sei se vocês lembram. Professora, uma pergunta. O que esse paciente tem? Esse aqui, deixa eu ver. Infecção do trato urinário e anemia. Esse paciente,
Tá. Esse paciente foi regulado hoje de manhã para Cacoal. É um paciente que tem uma pedra, né, um cálculo na bexiga, no tamanho de 2,88 centímetros, e ele tampa o canal da uretra. Então, o paciente ele não consegue urinar. Esse paciente está em uso de sonda vesical de demora, que é a sondinha para urinar. Já tem 2 meses. Ele precisa fazer uma cirurgia para retirada do cálculo, tá? E aí ele foi internado no hospital com uma febre desconhecida. Então, ele teve febre, do nada ele teve uma febre. Aí ele foi internado para investigar, tá? Com os exames laboratoriais. O ciprofloxacina é um antibiótico, tá? O PCR dele estava 96, é muito, muito alta a infecção. Até 6 não é infecção. A partir de 6, maior que 6 é infecção. E ele estava 96. Muito alta, né? Por isso que a doutora deixou ali 2 antibióticos, bem forte. Dipirona, 1 grama, endovenoso de 6 em 6 horas. Então, tem que abrir horário, né? Bromoprida, né? Uma ampola de 8 em 8 horas, se necessário. Omeprazol, 40 miligramas, né? Endovenoso, cedo, em jejum. Medicação de uso contínuo com o paciente, porque todo paciente que ele vai fazer a internação, ele já faz uso de uma medicação ali todo dia de manhã para pressão alta, um remédio para o coração, aquilo outro, medicação para diabetes. Ele vai continuar tomando a medicação dele, que ele faz o uso contínuo em casa, dentro do hospital, certo? SSVV, o que é? Vamos, gente. Sinais vitais. Muito bem, Evelyn. Mais CCGG. O que é CCGG? Cuidados gerais. Sinais vitais mais cuidados gerais. Ferropurum, uma ampola mais 100 ml de SF, soro fisiológico 0,9%, EV, a cada 3 dias. Ferropurum. É o mesmo noripurum, é o ferro. O paciente estava com anemia. No exame que chegou, né, do dia, apresentou anemia, hemoglobina 9,3, tá? Para você não ter anemia, o valor é 12. De 12 acima não é anemia. O dele estava 9, tá? Bem baixinho. Esse ferropurum, vocês conseguiram entender que é uma ampola, vocês vão aspirar o ferropurum e vai colocar ele dentro de um soro de 100 ml, um soro fisiológico de 100 ml? É colocar diretamente no soro? Entendi. Um sorinho de 100. Entendi. Tá? Ó, outra prescrição, vamos lá. Agora vão vocês, vai bem rapidinho. Dieta livre. O que mais? Oral. Vamos lá, o que mais? Soro RL 500 ml. O que é RL? Soro RL. Já falei várias vezes. Eu esqueci. Soro RL. Ringer lactato. Geralmente para paciente que às vezes tem pressão alta e não faz uso do soro fisiológico. Dipirona, 1 grama, endovenosa de 6 em 6 horas, se necessário. O que mais? Dexametasona, 1 ampola, endovenosa 1 vez ao dia. Para que serve a dexametasona? Alergia, né? Uhum. Minha filha toma.
Ela é uma anti-inflamatória. Uhum. E um corticoide. Próximo, vamos lá. Bromopromida, uma ampola intravenosa de 8 a 8 horas, se necessário. Foi feito às 10h16, uma bromoprida. Então, nesse horário, o paciente teve um episódio de vômito. Aí, a profissional foi lá e fez a bromoprida nele, tá vendo? Próximo. Omeprazol 40 mg via oral em jejum. Isso, o omeprazol tem problema no estômago, né? Para evitar ali uma dor no estômago. Cimetidina, uma ampola EV uma vez ao dia. Próximo, vai, fala aí, o item 8. Cefalotina, Cefalexina, EV endovenosa de 6 em 6 horas. O que é cefalotina? Antibiótico. Próximo, vamos lá. dieta via oral livre. Ô, gente, ó, peraí. Esse aqui que é o paciente da sonda que eu falei para vocês, ó. Esse aqui que eu falei para vocês perguntaram do antibiótico. O que esse paciente tem? Lembra que vocês me perguntaram? Eu falei que era um homem. Não é um homem. Esse aqui é uma mulher da cirurgia neurológica. É a que faz uso da sondinha gastro. É a que não se movimenta, mas ela conversa normal, entende tudo que fala, tá? O homem na pedra, na bexiga, é esse aqui, ó, essa prescrição. Tá? Então, ele tá de dieta via oral livre. O que mais? Soro fisiológico, 0,9, 500 ml, intravenoso de 8 a 8 horas. Isso, 0,9%, tá? Isso aqui já vem especificado no sorinho. O soro fisiológico, ele é 0,9%, tá bom? Item 3, vamos lá. Complexo B, uma ampola endovenosa uma vez ao dia no soro. 4. Vitamina C. Ai, meu Deus. Uma ampola endovenosa uma vez. Deixa quem começou, vamos lá. Uma vez ao dia no soro, né? Então, você vai pegar esse primeiro sorinho aqui de 500 ml, vai colocar um complexo B, uma vitamina C e vai correr no teu paciente. Certo? Próximo, item 5, vamos lá. Vamos, gente. Professora, não tem o que tá escrito aí. Ceftriaxona. Tá, ceftriaxona, 1 grama, endovenoso de 12 em 12 horas. O que é a ceftriaxona, hein? Não faço ideia, professora. Antibiótico, já falamos dela ali atrás. Próximo item. Dipirona, 1 grama, endovenoso de 6 em 6 horas. Isso. Próximo. Bromoprida, um comprimido endovenoso de 8 a 8 horas. Uma ampola. Uma ampola? Isso. De bromoprida? Isso, ó, bromoprida, uma AMP. AMP é uma abreviação de ampola. Não, é ampola. Mas eu nunca vi bromoprida em ampola. Uma ampola de bromoprida. Ah, tá. Eu vou mostrar uma para vocês. Não, sim, sim. Próximo. Endovenosa. Omeprazol 40 mg via oral.
E se você tem disponível no hospital só omeprazol de 20 miligramas, o que você faz? Dá 2. Isso. Próximo. Captopril, 50 miligramas, se a pressão passar de 14 por 9. Ó, a via. Via oral. Isso. Via oral. Então, ele passou aqui um captopril, que é remédio para pressão, de 50 miligramas. Se a PA, se a pressão arterial for maior ou igual, olha o tracinho embaixo, tá vendo? Maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio via oral. Sinais vitais e cuidados gerais, aguardando exames laboratoriais. Aí, quando chegou os exames laboratoriais, a doutora prescreveu um ferropurum, uma ampola, num sorinho de 100, né, de sorinho fisiológico de 100. Porque ele estava com anemia, estava hemoglobina 9,3. E aquela outra paciente que ela passou o ferropurum também, estava 10,6 a anemia dela. Vamos lá. Dieta via oral livre. Soro fisiológico, 9%, 500 ml, endovenoso a cada 12 horas. Vamos lá. Complexo B mais vitamina C. Uma ampola endovenosa no primeiro soro. O que vocês vão fazer? Nós vamos diluir uma ampola em um soro. No primeiro sorinho, né? Só no Você primeiro. vai pegar um sorinho fisiológico de 500 ml, vai aspirar uma ampola de vitamina B e injetar no soro, aspirar uma de vitamina C e colocar dentro do soro e colocar para correr no seu paciente. Certo. Próximo. Pirona, 1 grama via endovenosa a cada. Muito bem. Próximo. Professora, só uma pergunta. Esse soro fisiológico aí de 500 ml que ele passou, essa vitamina B e esse complexo B, essa vitamina C, pode ser feita nesse soro? Pode. Tá. Professor, quantos tipos de remédio a gente pode pôr num soro? Como que é? Tipo, a gente pode colocar 2 remédios diferentes num soro, por exemplo, uma vitamina, um antibiótico e tal. Pode. E Depende daquilo que o pode médico colocar? prescreveu. Mas geralmente até quantos pode colocar? O que ele prescrever, você pode colocar. Professora. Eu vou mostrar um exemplo para você no final ali do slide, tá bom? Professora. Oi. Um pouquinho antes desse slide ali, tinha aquele lá, os indicadores de saúde lá. O que era aquilo lá mesmo? Aquele SSV lá, aqueles indicadores lá? Ah, sim. SSVV são sinais vitais. Ah, sim. Entendi. Por que SSVV? Porque, assim, seria o quê? SV, né? Só que o SV seria sinal vital. Então, a abreviação, né, a sigla é SSVV para sinais vitais. Porque sim. são vários sinais vitais. É o quê? É uma pressão arterial, é uma frequência cardíaca, é uma saturação, uma temperatura. Então, são vários sinais vitais, você entendeu? Entendi. E esses CCGG são os cuidados gerais do paciente, né? Sim, se importar com ele de um banhozinho, né? Saber se ele se alimentou, se ele fez xixi, se ele evacuou, saber se ele tem dor, saber se tem uma ferida para fazer um curativo. Esses são os cuidados gerais, né, do nosso paciente. Ah, sim, entendi. Se importar com ele, né? Entendi. Beleza, obrigado. Nada. Vamos lá, próximo. Omeprazol, 40 miligramas, endovenoso cedo, 1 vez ao dia. Próximo.
Vamos, gente, vamos. Captopril, 50 mg. Não estou entendendo esse circulado não, professora. Se a pressão tiver 14/9. Via oral, professora. Isso. É um captopril de 50 miligramas, VO, via oral, C, PA maior do que 14/9 milímetros de mercúrio. Se você viu a PA do paciente, ele tiver 15%, você vai fazer medicação nele, tá? Se tiver 15/9, você não vai fazer medicação nele. Agora, se tivesse aqui um maior ou igual 14/90, como na outra prescrição, se chegasse 15/9, você faria o captopril. Entenderam? Ou se tivesse 14/9, você faria o captopril. Mas aqui está indicando se tiver maior, né? Então, se tiver 14/9, eu não faço. Não faz. Se tiver 15/9, não faz. Se tiver 15/10, você faz, porque é o maior que 14/9. Então, maior de 14 e maior de 9. Tanto na sistólica como na diastólica. Tem que ser maior. Próximo. Vamos, gente. HGT 6 e 6 horas? Isso. O que é o HGT? Professora, o que significa? Não sei. É um destro. É você ver a glicose do seu paciente. É ir lá pegar um glicosímetro, ir lá e medir, né? Fazer a medição ali da glicose. Vai dar um furinho no dedo, vai colocar o glicosímetro e ele vai dar a glicose do seu paciente. É uma glicemia capilar chamada, tá bom? Professora, mas não é feito só em jejum? Não. Geralmente a gente faz em jejum uma glicemia, né? Glicemia em jejum, que é aquela tirada do sangue, não tem? Quando você faz um HGT em jejum, ótimo. Mas o paciente que está internado, em qualquer momento ele pode ter alteração do HGT. Entenderam? Principalmente aqueles que já tem diabetes, né? Porque tanto ele pode ter uma diabetes, e uma diabetes está lá no alto, como ele pode ter uma hipoglicemia. Tanto uma hiperglicemia quanto uma hipoglicemia. Uma hipoglicemia é o valor abaixo da normalidade na diabetes, né? Então, ali, uma diabetes ali em 40, né? A paciente está bem fraquinha, bem mole, então tem que dar o quê? Glicose para essa paciente. Eu já tive, professora, aí ela mandou comer doce. Ajuda muito. Ela sobe rapidinho. Então, a HGT 6 e 6 tem hiper e a minha mãe tem hipo. Meu Deus. Ai, vai dar controle, né? Equilíbrio. Corrigir conforme protocolo. Vou mostrar o protocolo para vocês. Controle de sinais vitais, radiografia de tórax, né? A doutora prescreveu e depois ela suspendeu. Por que ela suspendeu? Paciente idoso, 101 anos, tá? 101 anos. Paciente CA de próstata, ou seja, câncer de próstata. Paciente totalmente desnutrido, só tem a pele. Ele tem insuficiência cardíaca, né? Tem fibrilação atrial crônica, né? Então o coraçãozinho dele não tá legal, tá fraquinho, a pressão dele chegou na unidade 5/4. Aos pouquinhos foram aumentando, mas assim, não passou de 7. 7/4, 7/5, idosinho já, né? Abre o olho assim, ele foi abrir o olho hoje de manhã para mim só
só de olhinho fechado, já não tem mais nenhum dente na boca, né? Então, a dentição incompleta. Faz uso de... Tá sem se alimentar vários dias, tá? Já começou umas lesão por pressão, por ficar num movimento só, por ficar numa posição só, em cima de uma cama. Ele fica todo encolhidinho, então ele já teve atrofiação. Então, você toca nele, ele sente muita dor. Ele é muito sensível ao toque, ele sente muita dor. Só de você tocar nele. Ele tem 101 anos, ele te responde tudo, ele é orientado. Você pergunta, né? Fulano, né? Onde que tá a sua dor? Ele vai falar para você onde que é a dor. Já fala assim, baixinho, né? Mas se você prestar atenção, ele fala onde é a dor. Ele chama pelo nome quem está cuidando dele. Um paciente totalmente orientado. Câncer de próstata, né? Ele teve um derrame pleural, que é o acúmulo de líquido, né, no pulmão. Esses dias atrás, foi internado lá em Cacoal, ficou muito tempo internado lá. Foi liberado para casa. 101 anos, gente. Só mesmo cuidados paliativos, né? E dá conforto. Óleo mineral, 10 ml, de 8 em 8 horas. Para que serve o óleo mineral mesmo, que a gente estudou? Relaxante? Isso, né? É um olhinho mineral, só que assim, ele tá sem ir no banheiro, né? Já tinha uns dias, a acompanhante disse, só que ele não tá se alimentando. Então, não tem que evacuar. Manter medicação, né? Manter medicação, o paciente com... que não dá para entender, mas é tipo, o paciente, ele tá ciente que ele precisa manter a medicação de casa. Morfina, uma ampola, mais 9 ml de AD, realizar 2 ml EV. O que quer dizer isso aqui? Né, O que quer dizer? Como faz essa medicação aí para mim? Faz o passo a passo da medicação para mim. Administrar isso aí? AD? O que você faria? Administrava uma ampola de 9 ml, realizar 2 ml. Interpreta e faz a medicação. Medica alguém aí, fosse alguém da sua família, o que você ia fazer? Vai, fala aí. Colocar uma ampola, ia diluir no soro e ia fazer a hidrovenosa? Eu consegui entender, Thaís. Professora, eu ia pegar o medicamento, diluir no soro e ia fazer a hidrovenosa. Quem mais? Não? Ia fazer 9 ml, ia administrar e realizar 2 ml, professora? Professora, o que é esse AD? Água destilada. É um solvente. A ampola de morfina, ela tem 1 ml, a morfina. Ela vem com 1 ml na ampolinha. Você pegaria 1 ml de morfina, aspiraria essa 1 ml. Você pegaria uma água destilada e aspirava 9 ml. Formaria quantas ml na ampola, na seringa? 10. 10 ml. Então, qual é a seringa que você deve utilizar para esse tipo de administração? A de 10? Sim. Se você pegar uma de 20, cabe, mas você vai desperdiçar material. Você desperdiça uma seringa de 20 sem utilizar. Então, você vai aspirar 1 ml de morfina, mais 9 ml de água destilada
e vai injetar no seu paciente só 2 ml. Você pode pegar a sua seringa já preparadinha e ir lá no seu paciente e colocar só 2 ml? Se você tem certeza que você não vai injetar mais, beleza. Agora, se você não tem tanta prática e tem medo, né? E tem precaução, né? Nunca fez, né? Você pode tirar daquela seringa, você pode vir com outra seringa, uma seringuinha de 3 ml, com a agulha, né? E colocar dentro a agulha na seringa com as 10 ml da medicação e aspirar 2 ml ali daquela seringa e fazer no teu paciente. Mas você também pode administrar as 2 ml já no total ali da seringuinha de 10 e administrando devagarzinho 2 ml e beleza. Identificar essa seringa, morfina, uma ampola, mais 9 ml de AD, realizar 2 ml. Então, essa seringa vai ficar somente com 8 ml, tá? Você pode identificar o paciente que foi utilizado, paciente tal, porque você vai utilizar mais vezes. Aí você, como ela já foi preparada, você pode manter ela dentro de uma caixinha térmica, né, com um Gelox dentro. Você pode manter ela lá dentro, que ela vai durar muito mais tempo, tá bom? Para você fazer os próximos horários, se tiver, ou se o paciente precisar. Compreenderam? Sim, professor. Sim. E o item 16, para o mesmo paciente, uma ceftriaxona 1 grama EV de 12 em 12, é um antibiótico. Ó, que eu coloquei aqui para vocês. O que é esse primeiro aí? Ceftriaxona. Muito bem, de 1000 miligramas, né? E esse segundo? Complexo B. Terceiro? Dipirona. Quarto? Bromopida. Aí, a ampolinha veio, né, de bromoprida. E o quinto? Fosfato. É fosfato? Fosfato. Não tá dando para entender. De sódio D. Fosfato. Dexametasona. Essa aqui é a dexametasona. A famosa dexametasona, gente. E o próximo? Pantoprazol. 40 miligramas. A prescrição de hoje aqui, que eu tirei essa foto para vocês, a doutora pediu para colocar num soro de 250 ml um pantoprazol, uma dexametasona, uma bromoprida, uma dipirona, um complexo B e uma ceftriaxona. A gente coloca tudo no sorinho. Se você perguntar para o paciente ou ele estiver com a cara de dor, né? Você está com muita dor? Aí, se você quiser fazer a dipirona na seringuinha diluída para 10 ml só, aí você pega a dipirona e faz, né? Ou dilui para 20, faz a dipirona com a dexametasona, né? Tá? Mas aí faz direto, no caso, se o paciente estiver com muita dor. Esse aqui, todo local de trabalho, gente, ele existe protocolo. A gente vive de protocolo, certo? Lá onde eu trabalho, o protocolo, né? O horário padrão de medicação é esse. Em Rolim é diferente. Em Rolim, sempre a primeira medicação do dia é às 10 horas da manhã. Todo setor é diferente, tá? Todo hospital tem o seu protocolo próprio. Vocês viram lá que tinha medicação de 12 em 12 horas? Então, só ia ser feito às 11 e às 23 horas da noite. Às 11, a gente abriria com caneta azul e às 23, caneta vermelha. De 8 em 8 horas, a gente faria medicação às 14, às 22 e às 6. Às 22 de caneta vermelha e às 6 de caneta vermelha. De 6 em 6 horas, que tinha muita prescrição lá de 6 em 6 horas. Abriria o primeiro horário às 11 horas da manhã, às 17 horas, às 23 horas, caneta vermelha, e às 5 horas da manhã, caneta vermelha. De 4 em 4 horas, né? Vai pegar ali, vai começar às 10 horas da manhã,
às 14 horas da tarde, às 18 horas da tarde, às 22 horas da noite, caneta vermelha, às 2 horas da manhã, caneta vermelha, e às 6 horas da manhã, caneta vermelha. Dúvida? Não, professora. Esquema padrão de insulina regular. Professora, eu fiz o HGT da paciente, fui lá ver a glicose da minha paciente e deu 190. O que eu faço? O que você faz? Você precisa ir lá chamar o médico? A diabetes deu 190. O que você faz? O que você faria? Comunicar o médico, né? Porque não pode, a gente, por ser enfermeiro ou técnico, não pode dar remédio sem a prescrição. Mas o protocolo está aqui, ó. É um esquema padrão, é um protocolo, não muda. Isso aqui fica lá na parede, gente, da clínica médica. Todo o setor tem de internação. Tá 190. Professora, então se tem essa escala padrão, então é só dar o remédio, a insulina. Isso, a insulina regular, tá? Então, se a glicemia dessa paciente tá 190, você vai olhar aqui, ó, menor que 70, deixa eu voltar aqui, menor que 70 milímetros, né? Miligrama, menor que 70, que é o quê? Uma hipoglicemia. Então, você vai fazer 4 ampolas de glicose 50%. Se você viu a glicose da sua paciente, ela está menor que 170, você não vai fazer nada. Se sua paciente está com a glicemia de 171 até 199, eu vou fazer quantos de insulina? 0,2 de insulina. Muito bem. Então, se meu paciente está com 190 de glicemia, você vai fazer quanto? Zero 0,2 unidade, gente. E não é 0,2 ml, é 0,2 unidade, tá? Se eu tivesse uma seringa para vocês de insulina, eu mostraria para vocês, tá? Mas eu não tenho aqui, não tem como mostrar. Daí, na prática, vocês aprendem, tá bom? Quanto que é 2 unidades. Então, uma glicemia 200 até 249. Você vai lá, vai aspirar 4 UI de insulina regular e fazer no teu paciente subcutâneo. 250 a 299, vai administrar 6 UI. 300 a 350, vai administrar 8 UI. Se ele tiver maior que 350, a diabetes dele tiver maior que 350, você vai fazer 10 UI. Importante que reavalie a cada 1 hora. Daqui 1 hora, você vai lá, fura o dedinho dele de novo e vê o quanto baixou, certo? Uma perguntinha. Fiz a glicemia do paciente, deu 284. O que eu faço? O que você faz? 6 unidades, né? 6 unidades. Compreenderam? Sim. Feliz. Geralmente, esses tipos de protocolo, ele é padrão e ele tem na clínica médica, tem nas unidades, né, de internação, pronto-socorro, tá? É bem tranquilo. Só você chegar lá, né, procurar, né, na parede, geralmente fica fixado na parede, tanto esse protocolo como o de horário padrão, ou você chega e pergunta, às vezes não está na parede, mas chega e pergunta o horário padrão de medicação, tá bom? Compreender, então, né? Sim, professor.
Alguma dúvida? Pode perguntar. Nenhuma? Então, essa foi a última aula com vocês, tá bom? A prova está aberta, né? É até hoje só, né? A avaliação de vocês. Caprichem na avaliação. Assim que possível, assim que fechar a avaliação, eu já vou lançar a nota. Então, se fechou, vai fechar hoje, amanhã eu vou lançar a nota de vocês naquele outro portal, como de costume, tá? Então, vocês olhem na média de vocês e daí, logo em seguida, eu já vou lançar a recuperação, tá? Eu comunico lá no Professora? grupo. Oi. Qual é a média? A média é 7 para passar. Professora, e se tipo assim, a gente tirou 10 naquelas atividades que a senhora passou e 7 na prova? Como que fica? Então, é somado lá no... Ele mesmo dá a nota lá no portal. Daí tem que somar para ver qual é a média. Eu não consigo fazer isso agora. Mas eu vou lançar a nota de vocês, tá? Amanhã. Eu queria fazer a recuperação. Eu não gostei de 7. Então, ó, se a tua média final, MDF, lá naquele outro portal, tiver 7, a prova de recuperação não é disponibilizada para você. Só quem tirou menos de 7. Certo? Boa noite, então. Fiquem com Deus. Espero que a gente tenha contribuído para o aprendizado de vocês. E até uma próxima. Até. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.